Professor Cláudio. Opa, esperando os alunos entrarem aqui. Cláudio, nessa disciplina eu acho que a gente tem poucos alunos, tá? Deixa eu até confirmar aqui. Sim, nós temos poucos alunos. E aí você não precisa esperar eles muito não, tá? Caso não apareçam, dê a sua aula normalmente, acabe no horário certo e retorne. É bom que fique gravado, eles sabem que você está aqui no horário e talvez eles não possam assistir no horário, eles assistem depois, não tem problema não, tá bom? Tranquilo. Outra coisa que eu ia te falar, não, mas eu precisava deles aqui, depois eu mando mensagem, a Luísa e a Laiane, mas sem problema, as meninas são maravilhosas, elas provavelmente não vê agora, mas vêm depois, e aí você grava, tá tranquilo, tá bom? Tá, joia. Cláudio, se tiver alguma dúvida, esse final de semana eu tô de plantão, qualquer coisa que você estiver fazendo, só me mandar uma mensagem que eu te respondo o quanto antes, tá? Tá, joia. Eu queria depois que você me desse uma ajuda com relação, eu queria utilizar o OBS. Oh, beleza. Você tá usando Windows ou Macintosh? Windows. Beleza. Para colocar aquelas vinhetas de espera, sabe? Eu Não, coloco, mas... tá tranquilo. Você sabe que dá para colocar a vinheta de espera aqui também, né, no Google Meeting? Dá? Eu tentei aqui, fica mudo. Os meninos não Não, conseguem ouvir, não sei. tá, eu vou te ensinar depois, então. Você pode gravar e já me manda uma mensagem que nem que eu tenho que gravar a tela aqui e te mandar, eu te ajudo, tá bom? Ah, não, beleza. Obrigado, Cláudio. Bola para Obrigado você. a Até você. mais. Valeu, tchau, tchau. Bom, pessoal, tudo bem? Bom, deixa eu fazer uma breve apresentação. Eu sou o professor Cláudio Amorim e estarei com vocês aqui na disciplina Educação e Sexualidade. Eu sou formado em História pelo Centro Universitário de Brasília, pelo CEUB, formei há alguns anos atrás, muitos anos atrás. Sou formado em Pedagogia pela Universidade de Brasília. Eu tenho especialização em Direitos Humanos, Diversidade e Sexualidade pela Universidade Federal do Goiás. Sou especialista em docência universitária e meu mestrado é na área de educação, especificamente minha linha de pesquisa é voltada para a área de políticas públicas e avaliação da educação, especificamente a avaliação da educação superior. Na minha linha de pesquisa, eu estudei sobre a expansão da educação privada do Distrito Federal, da década de 60 até 2015, e sou pesquisador nessa vertente de políticas públicas. Sou professor de graduação e pós-graduação há mais de 10 anos, mas, na verdade, há 14 anos. Sou servidor da Secretaria de Educação do Distrito Federal. Eu estava como subsecretário até meados do ano passado, também conselheiro de educação aqui do Distrito Federal, e hoje estou aqui com vocês na nossa disciplina aqui denominada Educação e Sexualidade. Bom, na nossa disciplina nós iremos estudar aspectos relacionados à educação e sexualidade dentro do contexto escolar, né? E a gente precisa aqui, dentro dessa percepção, trazer algumas definições que são importantes para a gente entender sobre sexualidade, né? Então, a gente vai abordar aí o tema da sexualidade e comportamento e a questão das diferenças de gênero e educação. Para que isso aconteça, é fundamental que a gente entenda alguns conceitos. Primeiramente, eu trago aqui para vocês que a sexualidade, ela está presente dentro da vida, do contexto social, dentro do contexto biológico, dentro da organização, eu posso dizer, da humanidade como um todo. Então, é um cotidiano, está intrínseco, isso é intrínseco dos seres humanos. Então, ela tem esse arcabouço de possibilidades e que, às vezes, por ser algo difícil para algumas pessoas de serem abordadas, elas, às vezes, durante a discussão, ela fica muito cheia de dedos para poder se tratar dentro do espaço do ambiente escolar. Então, é importante que a gente desmistifique sobre essas questões da sexualidade. Isso é importante por vários fatores. Por quê? Porque a gente sabe que a grande parte da violência sexual que acontece, principalmente com as crianças e adolescentes, elas ocorrem em casa.
no seu ambiente familiar. Isso, há dados estatísticos que comprovam isso. A gente não precisa ficar batendo muito nessa tecla, porque todo dia a gente tem uma notícia da questão de abusos sexuais dentro do ambiente familiar. Então, para como a gente precisa entender e trabalhar essas questões dentro do contexto educacional, até porque se isso acontece dentro do ambiente familiar, não vai ser dentro do ambiente familiar que essa temática vai ser debatida, vai ser discutida e vai ser interiorizada para aquela pessoa que é vítima de violência sexual. Então, isso é um dos fatores que faz com que a escola seja corresponsável na formação das pessoas, por ser responsável nessa formação de pessoas cidadãs com seus direitos e deveres, elas precisam saber e entender como esse contexto social, como esse contexto, essa organização se faz, tanto a nível social como a nível biológico, ok? E a gente vai também perceber que a participação da escola dentro desse processo tem facilitado e ajudado no combate de crimes direcionados a crimes voltados para a sexualidade, como a pedofilia, como a questão de abuso sexual dentro do ambiente familiar, e a gente vai ter como os principais agentes identificadores desse processo os professores e funcionários das instituições de ensino, que é justamente nesse espaço que as crianças e adolescentes consideram seguros que os professores e funcionários dessas instituições conseguem identificar e até nos fazer denúncias, né, para o Conselho Tutelar e do Ministério Público sobre essas agressões que são advindas desse ambiente que é o contexto familiar. Então, é fundamental a gente ter essa noção. O que se trata, e a gente precisa desmistificar, é que quando nós estamos tratando de educação e sexualidade, nós estamos tratando de algo acadêmico, de algo que é importante ser discutido para que as pessoas que estejam envolvidas dentro do processo de aprendizagem consigam identificar e não, basicamente, se auto-identificar, mas que o contexto favoreça para que ela saiba diferenciar determinadas situações. E saber diferenciar que situações são essas, por exemplo, afeto de abuso. É importantíssimo que haja uma separação desses sentimentos, né, dessa forma. Muitas vezes o abusador utiliza da justificativa do afeto para tentar fazer e contemplar esse abuso sexual dentro do contexto familiar. Ainda mais vindo do contexto familiar, né, pessoal? Se dentro do contexto familiar, ele sempre vai ter essa justificativa. Não, vem cá, eu vou né, determinadas situações, ele vai tentar justificar isso como afeto. E a vítima precisa identificar justamente isso. O que é um afeto, né, o que é um sentimento de amor, um sentimento de proteção familiar, e o que é um abuso. Ok? Então, que isso é fundamental a gente trabalhar dentro do contexto escolar. Isso é um dos principais motivos que emerge dentro dos currículos e dos parâmetros curriculares da educação básica, a distinção que a gente saiba trabalhar isso com os nossos estudantes. E, para além disso, também é importantíssimo o conhecer o próprio corpo, né? Identificar as dúvidas, saber que essas dúvidas são pertencentes dentro do processo de desenvolvimento do ser humano, né, que isso faz parte do desenvolvimento humano, e entender que também esse processo dentro do ambiente escolar, ele é muito mais seguro de poder se debater situações e questionamentos do que em espaços extra-escolares. Muitas vezes a gente sabe, e tem N motivos aqui, a gente não está para poder fazer juízo de valor, mas por N motivos, muitas vezes essas temáticas não são abordadas dentro do seio familiar. Muitas vezes a gente tem a questão da ideologia religiosa, a gente tem a questão da ideologia moral, a gente tem muita da ausência também hereditária desse diálogo de pai para filho para tratar desses assuntos. Mas o que é fundamental é que a gente saiba que essa temática
é de suma importância para que a gente consiga entender o cotidiano, entender a si próprio, entender o corpo, entender o que se passa dentro da organização social e que a gente saiba entender como a diferença entre abuso e afeto são importantíssimos dentro desse contexto. E aqui eu trago para vocês a diferenciação que nós temos entre educação sexual e orientação sexual. É importante que nós, docentes, não confundamos esses dois conceitos. Quando eu trato de educação sexual, eu estou tratando de prevenção de doenças. Eu estou tratando de como eu cuidar do meu corpo. Eu estou tratando de como eu conhecer o meu corpo. Eu estou tratando de quais são os cuidados que eu preciso ter para que eu não tenha algum problema de saúde, algum problema sério, né, de gravidade relacionado a preservar a higiene do meu corpo, né, como meu corpo se comporta ao longo da minha formação. As mulheres, como é que ela entra na puberdade, com a questão da menstruação, os meninos, saber que existe o período da puberdade ali, né, latente, que tem uma idade que ele vai perceber que seu corpo vai mudar, que a sua voz vai mudar. Então, essa percepção e essa discussão a gente trata dentro da educação sexual. E quais são os mecanismos que nós utilizamos para poder ajudar a entender o nosso corpo, o corpo físico, aquilo que eu tenho e como eu devo utilizá-lo, como eu devo cuidá-lo, como eu devo preservá-lo, ok? Já quando eu estou tratando da orientação sexual, a gente está aí fazendo indo numa direção ao desejo afetivo e erótico de cada pessoa. Quando eu falo de orientação sexual, eu estou dizendo é aquilo que eu me entendo e aquilo que eu me sinto a partir do meu entendimento atraído, né? Então, a orientação sexual está voltada para o desejo afetivo e erótico, aquilo que meu corpo sente, desejo entre a relação que eu estou exercendo. E aí, quando a gente vai entrar dentro dessa concepção de orientação sexual, a gente precisa ter em mente alguns conceitos, né? Porque quando a gente fala aí, e é muito importante, eu chamo muita atenção com relação a isso, que o termo orientação sexual, ele tem sido utilizado nos últimos anos ao invés de opção sexual. Então, vocês já devem ter ouvido falar muito disso. Vira e mexe, a gente, por exemplo, quando está tratando com alguns grupos minoritários, como, por exemplo, os homossexuais, que no diálogo, enfim, quando a gente está dialogando com alguém chega na pergunta de questionar sobre a sexualidade e orientação sexual de alguém. E muitas vezes ainda, isso está dentro do senso comum, de alguém falar assim, qual é a sua opção sexual? A gente não utiliza mais o termo opção sexual, porque isso caiu em desuso. Por quê? Porque quando a gente trata de opção sexual, denota-se que em um determinado momento, um determinado dia, você escolheu a sua condição sexual. Ou seja, hoje eu escolhi ser heterossexual porque eu quis, ou amanhã eu escolhi ser homossexual porque eu quis. Não se trata de uma opção, mas sim de como você foi orientado dentro desse processo da constituição da sua organização e entendimento com o seu corpo, com a sua identidade de gênero. Ok? E aí, para tanto, a gente precisa aqui entender algumas concepções. Quando eu trato da questão da homossexualidade, a gente vai tratar de cada categoria dessa, ok? Daqui para frente. A gente sabe que o grande fluxo, a organização social se estabelece numa formação do conceito de família. Durante muito tempo isso foi dito, né, ratificado, que a concepção de família, isso está muito em debate há um bom tempo, que a constituição da família é entre homem e mulher, ou seja, uma relação heterossexual. Entretanto, a gente sabe que sempre existiu e sempre existirá a questão da homossexualidade. Quando nós estudamos os povos antigos, por exemplo, as primeiras civilizações, nós vamos ter a homossexualidade muito latente. Isso a gente vai ter
Isso a gente vai ter dentro do conceito de organização social, muito latente, por exemplo, lá nos povos gregos e romanos, que a homossexualidade, a prática da homossexualidade era muito comum naquela época. Era uma questão de subveniência entre os capitães que iam para a guerra e os seus súditos, né, ou aqueles soldados que o acompanhavam. Era uma questão de repassar conhecimento. Então, existia todo o arquétipo voltado para a questão da relação homossexual, que é diferente do que a gente trata hoje. Mas que a homossexualidade, por exemplo, e a bissexualidade, ela sempre teve relacionado, nos últimos anos, na formação da humanidade, associado a um crime, ou então a um pecado ou uma doença em determinados momentos da história. E esse surgimento dessa nomenclatura, ela vai vir lá no século XIX, em 1869, na Hungria, essa terminologia por um médico, o Caroline Mary Cameron, que ele vai trazer para a gente essa definição da homossexualidade, que são pessoas que sentem atração por pessoas do mesmo sexo. Mas aí, quando a gente vem trazer essa questão do conceito de homossexualidade, é importante a gente ter cuidado com algumas nomenclaturas. Por exemplo, é muito comum a gente escutar, em vez de falar homossexualidade, a gente escuta muito falar de homossexualismo. Por que homossexualismo? Porque durante muito tempo a gente vai entrar nesse percurso aí. Antes não, eu posso dizer, a gente pode ver isso, que alguns países ainda consideram a homossexualidade como crime. A gente pode pegar países do Oriente Médio, alguns países africanos que ainda consideram a homossexualidade como crime. As pessoas são presas por terem essa orientação sexual. Outra hora e até hoje nós temos essa questão do pecado, né? O pecado, a religião utiliza muito dessa justificativa do pecado diante da orientação sexual. E mais ainda como doença, principalmente no início do século, a gente vai tratar ainda a homossexualidade como doença, e o sufixo que era utilizado era homossexualismo. Então, tudo que utiliza como sufixo ismo vem da doença, né? Então, homossexualismo é uma terminologia que vocês, docentes, devem evitar tratar as pessoas nessa condição sexual, com essa orientação sexual. Então, não se trata mais a questão de pessoas que possuem a orientação voltada para a homossexualidade como homossexualismo, que vocês gravem isso, ou também pelo bissexualismo. Não existe bissexualismo, que são as pessoas que possuem atração tanto pelo sexo masculino como sexo feminino, né? Então, essa terminologia, com esse sufixo, vocês precisam ter muito cuidado quando vocês forem abordar essa temática, e isso é importante a gente abordar em sala de aula. Por incrível que pareça, para nós, que somos de uma geração agora, né, desse cotidiano, se nós pegarmos crianças dentro do cotidiano em sala de aula, vocês vão perceber que as crianças, hoje, elas possuem uma facilidade maior de aceitar esses tipos de orientações sexuais. Então, eles conseguem entender que com mais naturalidade, não vou dizer que seja natural, mas com mais naturalidade, essa questão da orientação sexual. E eu não considero, e eu posso dizer isso para vocês, que isso não é uma culpa nossa, não é uma culpa dos nossos pais, não é uma culpa dos nossos avós, mas isso foi algo que foi passando de geração por geração por conta da falta de informação e da falta de conhecimento, né, específico com relação à orientação sexual. Tudo que sempre, e a gente sabe disso, que quando é voltado para a área da educação sexual, há sempre algo muito velado, uma coisa, um véu que cobre o pensamento, a vontade de poder dialogar a respeito dessa temática. Então, a gente vai ter aí que, desde 1993, a Classificação Internacional de Doença, o que a gente chama de CID, não considera mais a homossexualidade como doença. Então, e cientificamente, a gente não deve mais utilizar sufixo ismo para tratar de homossexualismo, bissexualismo,
ou qualquer outro tipo de orientação de categoria que viemos falar. E, desde 1999, o Conselho Federal de Psicologia, por meio da Resolução 1 de 1999, proibiu os psicólogos de submeter as pessoas às famosas terapias curativas para tentar converter ou mudar a orientação sexual das pessoas. Então, o que diz o artigo da resolução, o artigo 3º? Ele vai dizer o seguinte: os psicólogos não exercerão qualquer ação que favoreça a patologização de comportamentos ou práticas homoeróticas, nem adotarão ação coercitiva tendente a orientar homossexuais para tratamentos não solicitados. E aí, no parágrafo único, ele vai dizer o seguinte: os psicólogos não colaborarão com eventos e serviços que proponham tratamento e cura das homossexualidades. Vira e mexe, a gente vê aí, né, isso é incrível como a gente ainda debate muito sobre isso, dessa questão de cursos sendo ofertados por movimentos de igreja, por alguns grupos de psicólogos ainda querendo fazer a conversão. Uma vez que não existe essa questão de conversão, porque não se trata de uma opção, se trata de uma orientação sexual e que isso é inerente ao ser humano desde que o homem existe, ok? Agora vamos tratar de alguns apontamentos, né, de identidade de gênero. É importante vocês saberem quais são essas identidades de gênero. A gente vai ter a heterossexualidade, que é aquele indivíduo que amorosamente, fisicamente, afetivamente é atraído por pessoas do mesmo sexo. Atraído por pessoas do sexo diferente, né, do sexo oposto. Então, o heterossexual é aquele homem que tem atração por mulher e vice-versa, a mulher que tem atração por homem, que a gente já conhece isso normalmente, né? Normalmente, eu não digo, mas que o senso comum mais conhece, a heterossexualidade, que é a atração do indivíduo pelo seu sexo oposto. E isso é heterossexualidade. A gente vai ter o homossexual, que são pessoas que possuem atração sexual, emocional e afetiva por pessoas do mesmo sexo e gênero, né? Então, homens que têm atração por homens e mulheres que têm atração por mulheres. A gente vai ter ainda dentro da identidade de gênero questão das lésbicas, que são as mulheres que possuem atração por mulheres, possuem atração sexual e também amorosamente por outras mulheres. A gente vai ter gays, que são homens que sentem atração romântica e sexual por homens. O termo também pode ser utilizado para mulheres homossexuais. Então, essa terminologia ela pode ser invertida para utilizar para homossexuais ou para lésbicas. Então, essa terminologia, eu sou gay, homem pode ser utilizado, eu diria que é uma terminologia, como a mulher também pode dizer, eu sou gay. É uma terminologia unissex para uma dessas categorias. Então, é importante que vocês tenham isso em mente. A bissexualidade, que é aquela pessoa que sente atração por homem e por mulher, por ambos os sexos. Então, eu sou homem, eu tenho atração por homem e por mulher, ou eu sou mulher e tenho atração por homem e por mulher. É e, ou, tem, ok? E ou. Ok? Então, bissexual é isso. Eu acho que essas são as mais comuns e a gente escuta mais no nosso cotidiano. E aí a gente entra numa categoria que tem sido falado muito, que está muito em evidência, que são os transgêneros. O que são transgêneros? São pessoas que não se identificam com seu sexo biológico. E aí ela passa por um processo de transição. Um exemplo, eu sou homem, nasci biologicamente com o meu arquétipo, com o meu órgão sexual masculino, mas ao me ver no espelho, eu não me identifico com o corpo que eu tenho. Então, é uma coisa que eu tenho na cabeça, né? Isso está voltado muito mais para a cabeça, no visual, de eu me olhar e não me identificar com o corpo que eu vejo ali naquela imagem. Então, o transgênero é aquele que tem a cabeça oposta daquilo que ele consegue visualizar com relação ao seu corpo.
e aí ele não consegue se aceitar dentro daquele corpo. Era como se eu tivesse o corpo biológico masculino ou feminino e minha cabeça funcionasse com o pensamento oposto da minha sexualidade. A gente tem aí o transexual, que o transexual não deve ser confundido com transgênero, que o transexual são as pessoas que se identificam com um sexo diferente do seu nascimento. Por exemplo, uma pessoa nasceu homem, mas se identifica como mulher. Olha, e aí a cabeça dela, ela consegue fazer essa distinção. Olha, eu sou transexual, mas eu me vejo aí, eu não me vejo dentro dessa concepção do corpo identificado naquilo biologicamente que eu fui concebido. A gente vai ter aí o Two Spirit, dois espírito, que é utilizado, esse é pouco conhecido, mas é utilizado por nativos norte-americanos para representar as pessoas que acreditam ter nascido com espírito masculino e com espírito feminino dentro delas. Ora eu me vejo com características masculinas e ora com características femininas. Então eu não consigo, e eu não me identifico, eu não utilizo da minha orientação sexual para tentar me dizer, olha, eu sou do sexo masculino, eu sou do sexo feminino, olha, eu sou homem ou eu sou mulher. Ele transita pelas duas categorias. Então ele se identifica, dependendo do momento, dependendo do seu estado de espírito, com essas duas categorias. Ora eu me vejo como feminino, ora eu me vejo como masculino. Queer. Queer é uma terminologia utilizada norte-americana, né, que foi globalizada pelas minorias sexuais, que ele engloba tudo, né? Ele engloba é um guarda-chuva de pessoas que se identificam com entre várias categorias. Então, eu sou queer. Isso quer dizer que eu pertenço a um grupo que não pertence à heterossexualidade. Eu pertenço ao movimento que seja tudo menos heterossexual. Então, eu sou queer. Né? Eu pertenço a esse movimento que eu posso me considerar como transexual, como eu posso me considerar como travesti, eu posso me considerar como gay, como lésbico, como homossexual. E lembrando que gay a gente está tratando, né, independente é uníssono, pode ser como lésbico, como pode ser homossexual. Existe ainda o questionando, que são pessoas que ainda não encontraram o seu gênero, né, sua orientação sexual, e está nesse processo de questionamento, de autoquestionamento, então ele ainda não tem a sua identidade constituída. Ah, mas isso acontece muito na adolescência. Não necessariamente. Existem pessoas na fase adulta que ainda está no processo questionando. Ela não sabe se identificar como bissexual, como heterossexual, como homossexual e daí por diante. Então, está numa fase ou num constante questionamento que ele não se enquadra dentro de nenhuma categoria. A gente vai ter as pessoas intersex, que é uma variação de características sexuais, que nela a gente vai ter a inclusão de cromossomos ou órgãos genitais que não permitem que a pessoa sejam identificadas como masculino ou como feminino. Os intersex são aquelas pessoas, por exemplo, que possuem biologicamente as duas sexualidades. Pessoas com características masculinas, mas que possuem órgãos internos e às vezes até externos femininos, ou vice-versa. Né? Por exemplo, mulheres que têm a sua fisionomia feminina, né? Você olha para ela e vê que é feminina, mas seus órgãos genitais internos são órgãos que foram constituídos biologicamente no masculino. Então, essas são as pessoas que possuem os dois órgãos, né? Masculino e feminino. Às vezes ela pode ter o útero, mas ela tem, por exemplo, um pênis. Às vezes ela pode ter uma vagina e não ter útero e possuir testículos internos. Então, isso é uma questão biológica, e são pessoas consideradas biologicamente com os dois órgãos que foram constituídos dentro da sua concepção. Nós temos aí as pessoas que se caracterizam, têm como identidade de gênero assexual, que é exatamente eles entendem que são a falta de atração sexual, né? Isso não quer dizer que eles não tenham interesses por se relacionar com outras pessoas, mas eles não sentem uma necessidade, uma atração sexual por nenhuma categoria.
Eles não sentem atração por homem, não sentem atração por mulher, não sentem atração por travesti, não sentem atração. Eles simplesmente desconsideram, desconstrói isso, e eles não sentem, como eu posso dizer, essa vontade de ter um relacionamento sexual com qualquer pessoa que seja. Então, isso é considerado, são as pessoas consideradas assexuais. Elas não têm atração física, e a gente está falando do físico, não quer dizer que o assexual ele não tenha sentimento por nenhuma pessoa, mas ele simplesmente não sente atração física para se relacionar, para ter atos sexuais com qualquer ser humano. A gente vai ter aí o aliado, que são pessoas que se consideram parceiras da comunidade LGBTQ+, e aí a gente vai explicar um pouquinho o que é esse LGBTQ+, que são aquilo que a gente antigamente chamava de os simpatizantes. Então, essa nomenclatura caiu por terra e hoje nós utilizamos a palavra aliado. A gente vai ter o pansexual também, que é a atração sexual ou romântica por qualquer sexo ou identidade de gênero. É aquela pessoa que, independente da orientação sexual do outro, ele vai se sentir atraído e vai, com maior clareza, com maior tranquilidade, poder ter a sua relação e ter atração sexual e sentimental, independentemente da orientação sexual. Independentemente ainda da questão de gênero, né, que elas se relacionam com a pessoa. Então, todas essas palavras, pessoal, que essas identidades de gênero que fomos falando aqui, vocês percebam que existe uma diversidade enorme, enorme, enorme dentro da humanidade. E não adianta a gente querer, por mais que a gente aceite, e nós como educadores, a gente precisa entender que independentemente dos nossos valores, independente das nossas crenças, isso está posto na humanidade, isso existe. Não trata de concordar ou não concordar, trata-se da gente dizer o seguinte, olha, existe uma diversidade e eu devo respeitá-la. E é isso que o docente precisa ter em mente, saber respeitar e saber trabalhar a questão do respeito dentro de sala de aula, dentro do processo de ensino-aprendizagem. Até porque nós, professores, quando estamos atuando na educação, nós sabemos que temos várias turmas, várias pessoas, e cada pessoa tem uma forma de aprendizagem, e cada pessoa tem uma forma de se articular, e cada pessoa tem a sua identidade. Então, é importante que a gente entenda essa diversidade e saiba respeitar a especificidade de cada pessoa, de cada indivíduo. E dessas categorias todas que nós falamos, a gente vai ter todas essas siglas se resumiriam essa grande sigla se resume a todas essas identidades que nós falamos agora há pouco, que é o LGBTQIAA, né? E aí a gente diminui isso. Hoje, para a gente não decorar todas essas siglas, a gente tem falado LGBTQ+, que o mais ali vai representar o QIAA, para que não fique uma sigla muito grande. Então, a gente utiliza hoje, para falar dessa diversidade toda sexual, dessa identidade de gênero tão diversa que nós temos na humanidade, nós iremos chamar de LGBTQ+, ok? Ah, professor, mas então, como é que fica o GLS? GLS não utiliza mais? Não, GLS não utiliza mais. Essa sigla foi popularizada para designar somente os gays e lésbicas. Isso no início lá da década de 60, 70, utilizava gays e lésbicas, né? Porque considerava-se como minoria, como pessoas que não eram consideradas lésbicas, consideradas heterossexuais, somente os gays e as lésbicas. E as pessoas, o S significava aquilo que eu falei anteriormente, eram simpatizantes, aquela que transitava, não tinha problema nenhum em estar convivendo com heterossexual ou estar convivendo com gays ou lésbicas. Então, esses eram os simpatizantes. Percebam que o GLS não tem nem aí a letra B, o bissexual não era considerado. Então, essa identidade foi aberta para simpatizantes em relação à diversidade de poder transitar esses simpatizantes entre esses três meios, que eram o heterossexual,
o gay e a lésbica. Mais tarde, nós teremos aí, então, uma alteração das siglas, né? A gente coloca, perceba aí, a gente coloca o L na frente do G, acrescenta o D e inclui o T. O L vai significar lésbicas, o G vai representar os gays, o B vai representar os bissexuais e o T vai representar os transvestis e transexuais, ok? Então, isso é uma ampliação da discussão sobre a questão de gênero e das minorias. E aí, a gente vai ter aí, eu até coloquei essa observação aí, que a sigla GLS, ela foi desconsiderada no final da década de 70, início da década de 80, como excludente, porque aquilo que eu falei, ela não considerava, por exemplo, os bissexuais, os travestis e os transexuais, que até então é uma população que vivia marginalizada, que, aliás, que vive até hoje marginalizada, e que até o próprio movimento dos homossexuais, movimento gay, desconsideravam esse público, né? O público bi e o público de travestis e transexuais. Então, quando a gente faz a questão da analogia histórica da sigla, a gente vai ter aí, olha, eu vou até ler aqui um pouquinho para que vocês podem ver aí. GLS foi a primeira sigla a identificar o movimento político e social de luta por direitos das pessoas homossexuais, bissexuais, transexuais e ou identificada com qualquer orientação não heterossexual e ou cisgênero. A sigla representa as iniciais dos termos gays, lésbicas e simpatizantes, em referência àqueles que apoiavam o movimento. Posteriormente, a gente segue, evolui um pouquinho mais e vamos ter GLBT. A sigla foi atualizada para abarcar mais espectros da sexualidade e identidade de gênero que apenas gays e lésbicas. Foram incluídas as letras B para bissexuais e T para transexuais. A letra S foi retirada, pois, embora o apoio dos simpatizantes seja considerado bem-vindo, entende-se que o protagonismo do movimento deve ser os seus próprios agentes, né? Então, e aí tirou-se a letra S, porque o fato de você aceitar, respeitar a comunidade GLBT não quer dizer que você faça parte da categoria, ok? Você é da categoria, se você é simpatizante e respeita, você é heterossexual que respeita o gay, a lésbica, o bissexual e o travesti. Mais tarde ainda, nós teremos aí uma inversão da letra L para a letra G. A gente coloca aí a letra L, passou à frente da letra G, para acentuar a necessidade de buscar a equidade de gênero dentro da população LGBTQIA+, ok? Então, a gente vem com esse discurso aí, dessa organização histórica, para a gente entender as concepções da orientação sexual. A palavra gênero foi inicialmente produzida dentro dos movimentos feministas estadunidenses, lá do início da década de 60, 70, né? Finalzinho, quando eu falo 60, finalzinho da década de 50. Os movimentos feministas, eles queriam enfatizar o caráter fundamental da sociedade, baseando essa questão do sexo biológico. E é importante, pessoal, a gente ter em mente essa distinção, que gênero é diferente de sexo. Percebam, creio que vocês já sabem disso, mas não custa nada lembrar. Gênero é como eu me identifico, né? E sexo é aquilo que eu nasci com. Então, por exemplo, eu posso ser homem, mas o meu gênero por exemplo, meu gênero é homossexual. A minha atração, a minha identidade é com outros homens. Ou meu gênero, eu sou homem e sinto atração por mulheres. Meu gênero é heterossexual. Que diferente do sexo, eu sou homem, tenho órgãos biológicos masculino, e isso pronto, acabou. Eu sou mulher, meu sexo, eu sou mulher e meus órgãos são femininos, né? Pronto, e acabou. Biologicamente constitui como mulher. Agora, a forma como eu me vejo é o que trato a questão de gênero. Então, há essa questão, e a gente precisa ter esse cuidado quando nós estamos abordando essa questão
da sexualidade, da responsabilidade da escola, de tentar promover essas concepções. Por isso que há uma grande confusão, né? Principalmente de alguns setores da população, que confundem a questão do sexo com a questão de gênero. A escola não está ali para trabalhar a questão específica de gênero, de tratar, olha, você vai ser homossexual, você vai ser heterossexual. Você precisa abordar essa questão para que a comunidade escolar, os alunos, consigam entender que existe uma diversidade. Ok, mas a questão da orientação de gênero não compete à escola, mas compete à escola dizer que existem diversas formas de se identificar com o seu gênero, né, da identidade de gênero, diferentemente do que aquilo é concebido biologicamente como identidade, que é o sexo, identidade biológica, que é diferente, que é aquilo que a gente chama de sexo. Então, a gente precisa ter cuidado com isso, que é aquilo que chama do ensino, que é voltado para o sexismo, né? Então, por exemplo, a gente escuta muito isso, né? Isso está dentro do senso comum, está dentro da nossa família, está dentro de uma questão de valores, da gente falar assim, olha, meninas brincam de boneca, meninos brincam de carrinho. Meninos jogam futebol, meninos brincam de cozinha. Né? Meninos vestem rosa, ou meninas vestem rosa e meninos vestem azul. Então, esse sexismo, esse separativismo, gera uma questão e uma confusão dentro da identidade de gênero. E aí a gente questiona, quem foi que disse que menina veste rosa? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Da onde veio isso? Quem falou que o rosa é a cor da mulher? De onde surgiu isso? Isso é o famoso paradigma, porque sempre foi assim. Da onde veio o rosa? O azul, por que o azul é do menino e a menina não pode usar azul? Então, e a brincadeira? Por que brincadeira X é para menina e brincadeira X é para o menino? Os profissionais da educação precisam ter este cuidado e este olhar durante o processo de ensino e aprendizagem de não ter essa fala sexista, ok? E aí a gente precisa ter um cuidado também com o conteúdo a ser abordado de forma didática, né? E a gente precisa saber qual é a faixa etária que nós estamos trabalhando dentro do planejamento escolar, dentro de um planejamento de ensino, do processo de ensino-aprendizagem. Por exemplo, o mesmo conteúdo que é conversado com um adolescente de 12, 14 anos não será igual ao de crianças de 3 e 5 anos. O profissional de educação precisa ter esse radar, esse alerta, para poder trabalhar essa concepção. Né? E isso a gente vai falar um pouquinho mais para frente nas próximas aulas. E aí a gente vem aí com a questão da teoria sociocognitiva, que ela quer dizer que tanto os cuidadores quanto a sociedade usam diariamente recompensas e punições para ensinar suas crianças a serem femininas ou masculinas. Vocês já devem ter ouvido falar muito disso. Ó, menino não chora. Olha, isso é coisa de menino, não é coisa de menino. Então a gente precisa ter este cuidado para a gente não fixar ainda ou constituir e, como é que fala, permanecer essa questão do estereótipo, né? De que homem não chora, de que mulher nasceu para cuidar da casa, de que homem não cuida dos seus filhos, não cuida da casa, não lava a louça, não cozinha. Então a gente precisa ter esses cuidados dentro do processo de ensino-aprendizagem. Bom, e para finalizar, eu trago aqui para vocês um desafio. Esse desafio eu vou deixar postado, aliás, eu vou deixar todo esse material postado aí para vocês, junto com a gravação dessa aula, que o desafio é o seguinte, é um exemplo de um estudo de caso, é uma situação, problema, que eu quero que vocês reflitam, que na próxima aula nós iremos debater. Eu espero que a gente tenha participação. Eu estou finalizando a aula agora, são exatamente... Que horas são? São exatamente 20 horas, e não tive a participação de nenhum aluno aqui ao vivo da nossa disciplina, mas, se for possível, eu gostaria que, quando vocês ingressassem na próxima aula, a gente pudesse debater o que vocês acham dessa situação problema, que é essa aqui, ó. Em meus 3 anos como professora, nunca vi uma aluna com habilidades atléticas de Makayla. Ela é a mais rápida, é ágil, tem braços fortes e sabe tanto criar estratégias como se defender. Durante uma reunião de pais e professores, a mãe de Makayla me disse que sua filha sempre gostou de brincar com meninos.
e que se eu conseguisse fazê-la usar um vestido para as fotos da turma, ela ficaria muito orgulhosa. Bem, ela se recusou a usar um vestido, mas a foto ficou bonita mesmo assim. Após o teste de ortografia, meus alunos se prepararam para voltar para casa. Senhoras e senhores, digo, tenham um ótimo fim de semana. Nesse mesmo momento, a campainha toca e meus alunos fazem fila. Então, os levam para a frente da escola. Quando estão todos indo para suas casas, respiro fundo. Nossa, penso, estou cansado. Talvez um banho de banheira me faça bem. Então, sinto alguém tocar no meu ombro, viro-me e vejo Makayla. E seu olhar me diz que algo não está bem. Ela diz: Senhora Jones, não sei se devo ficar brava ou não, mas as meninas da turma estão sempre me chamando de sapatão. Kayla larga sua mochila e pergunta: Senhora Jones, o que é sapatão? O tempo passado na escola pode significar um período de sofrimento para muitos alunos considerados fora dos padrões. Por exemplo, aqueles que não se encaixam em papéis de gênero pré-estabelecido. Como futuro professor ou professora, que vocês serão, o que é que você poderia fazer para que a experiência estudantil de alunos e alunas que experimentam os mesmos dilemas de Makayla seja a melhor possível? Como vocês, meus estudantes, futuros professores e professores, criariam um ambiente confortável e seguro para todos os estudantes? Essa é a reflexão que eu trago para vocês, que eu gostaria que vocês refletissem. Como vocês trabalhariam isso dentro da sala de aula de vocês? Como vocês abordariam essa temática e essa situação problema dentro do espaço, do ambiente escolar de vocês? Como isso? Porque por mais que vocês não queiram, essas temáticas vão chegar. A gente vai ter pejorativação da situação sexual, da identidade de gênero das pessoas, como, por exemplo, do texto de desafio que eu coloquei para vocês. A gente vai ter aí, né, e o adolescente é muito desafiador com relação a isso, ele gosta de questão do bullying, está muito presente dentro do ambiente escolar, é o sapatão, é o gay, o gay não, que o gay já nem é mais considerado pejorativo, mas a bichinha, a gente tem todo esse estereótipo, né, o traveco, a gente tem muito disso. E aí, qual é a reflexão que você tem como futuro professor e professora dentro desse contexto? Como você agiria dentro do ambiente do espaço escolar para poder dialogar com seus alunos diante dessa situação problema? Bom, pessoal, eu fico por aqui. Eu espero encontrá-los vocês em breve, no nosso próximo encontro. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. E eu vou disponibilizar o material aí no mural de avisos para que vocês tenham acesso. Tá bom? Um abraço e até breve.